Olá, amigas e amigos, tudo bem? Professor Márcio Gomes com vocês. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso canal de atualidades. Na aula de hoje, nós conversaremos um pouco sobre alguns dos principais fatos políticos, econômicos, sociais e culturais noticiados durante o mês de setembro de 2024. Começo a nossa aula com uma discussão relacionada à temática ambiental e também à temática econômica. É uma legislação antidesmatamento da União Europeia. Antes de entrar nos detalhes em si, vamos entender um pouquinho o que é essa legislação. Veja bem, no ano de 2022, o Parlamento Europeu aprovou uma regulamentação. E o que diz essa regulamentação? Ela proíbe a entrada de produtos que foram originados em áreas desmatadas após dezembro de 2020. Então, vamos entender essa regulamentação. Proibição envolve proibição. Proibição do quê? De produtos que tenham origem, que foram produzidos em terras desmatadas após 2020, certo? Essa proibição, essa regulamentação afeta uma série de produtos. Exemplo, café, cacau, soja, carne bovina, entre outros itens, certo? Márcio, eu tenho uma pergunta. Essa regulamentação gera algum impacto no Brasil? A resposta é sim. Então, sim, traz impacto no Brasil. Há uma estimativa de que essa regulamentação entrando em vigor no cenário atual, nas condições atuais, impactaria em 34% das exportações brasileiras para a União Europeia. Lembrando que quando falo em União Europeia, é um bloco econômico, uma união política, uma união econômica entre países do continente europeu. Tudo bem quanto à regulamentação? Entendemos o que é essa regulamentação? Beleza, Márcio, compreendi. Havia uma previsão de entrar em vigor agora, em 2024. No entanto, surgiram alguns pedidos de adiamento. O Brasil, por exemplo, que é um país que será impactado por essa regulamentação, o Brasil fez um pedido. Disse o seguinte: olha, não tem como adiar. Era necessário aí um período de adaptação, um período maior. Por enquanto, um pedido do Brasil, um país afetado. E esse pedido ele foi reforçado depois pela Alemanha. A Alemanha é um país da União Europeia. Porque embora essa medida vai desencadear impactos nos países produtores, também afeta os países consumidores, né? Porque com essa regulamentação, alguns produtos não entrarão ali e você pode ter desdobramentos econômicos, elevação de preços, entre outros fatos. De boa quanto a isso, então a Alemanha pede também. E a Comissão Europeia sinalizou então, né, nesse sentido, de adiar a entrada em vigor dessa lei para 2025 e 2026. Tá? Então, em 2025, no final de 2025, vai afetar as grandes empresas e 2026 as pequenas empresas. Então, a gente tem esse pedido de adiamento, é interessante entender. E segundo uma ONG, né, para você ter uma ideia, hoje as importações da União Europeia são responsáveis por 16% do desmatamento global. Então, é um dado de uma ONG, Fundo Mundial para a Natureza, né, da WWF. Então a gente tem esse estudo que demonstra esses dados. Beleza? De boa aqui? Vamos sintetizar? Então é o seguinte, há uma legislação antidesmatamento aprovada pela União Europeia. Essa legislação proibirá a entrada de produtos que tenham origem em áreas desmatadas após 2020. Isso afeta o Brasil, ok? Afeta aqueles que desmataram, obviamente, não todo o país.
Diante desse cenário, o Brasil pediu um adiamento, a Alemanha reforçou esse pedido e a Comissão Europeia sinalizou que sim. Há uma outra observação. Essa regulamentação, ela não fala apenas de desmatamento ilegal. Ela contempla tanto o desmatamento ilegal quanto o legal. Márcio, existe desmatamento legal? Sim. É possível você retirar a vegetação nativa dentro de algumas situações. Existe um licenciamento, um processo de autorização. Então, alguns desmatamentos, do ponto de vista de legislação, são autorizáveis. Só que essa legislação da União Europeia, ela afeta tanto o desmatamento legal quanto legal. Daí o seu impacto. De boa, tranquilos? Podemos ir para um próximo tópico? Bom, a gente segue nessa temática ambiental. Então, questões ambientais no Brasil. O que tem chamado a atenção no Brasil no ano de 2024? Se eu perguntar para você, qual o maior evento aí ambiental que mais te chamou a atenção no ano? Provavelmente, alguns citarão as enchentes, as chuvas, a tragédia climática no Rio Grande do Sul. Outros já talvez esqueceram, né? Não tá tão fresco na memória. E aí vão falar que são as queimadas agora. Então, importante evidenciar múltiplos problemas ambientais, múltiplas questões ambientais no Brasil. No mês de setembro eu selecionei algumas para a gente conversar. Um ponto que chama a atenção é que a seca registrada no Brasil agora, em 2024, é a pior seca em 70 anos. Não é o Márcio que diz isso, tá? Tudo que eu cito em aula, vocês vão observar em todos os slides, tem aqui as fontes. Ó. Então foram retirados de alguma fonte. Lembrando, Atualidades trabalha com o que foi noticiado, ok? Tá. Então, a pior seca em 70 anos, segundo o CEMADEM. Beleza? Então, uma seca. Ah, Marcos, eu sabia, realmente. Impactou muitos rios da região norte do Brasil, atrapalhou o desenvolvimento de atividades econômicas e sociais lá, exatamente. Algumas hidrelétricas ali tiveram que reduzir o seu potencial de geração de energia. Isso também aconteceu. Então a gente tem uma seca histórica, a pior em 70 anos, numa análise do CEMADEM. Ok? Vamos para um segundo ponto. No mês de junho, na aula do mês de junho, eu destaquei as queimadas no Pantanal, né? No mês de julho, eu destaquei queimadas na Amazônia. Não que acabou no Pantanal, mas é que chamou muita atenção na mídia as queimadas na Amazônia. No mês de agosto, eu trabalhei as queimadas em São Paulo. Mas lá no norte, no centro-oeste brasileiro, as queimadas também aconteciam. Pois bem, agora no mês de setembro, eu quero evidenciar algumas consequências desse tempo seco, das queimadas e da própria poluição desencadeada por centros urbanos. São Paulo liderou um ranking de pior qualidade do ar global. Esse ranking ele é um site ali, uma plataforma chamada IQAir, né? IQAir, suíço, e avalia a qualidade do ar das metrópoles mundiais. E São Paulo liderou esse ranking. São Paulo, por si só, tem uma contribuição para a poluição atmosférica, a piora da qualidade do ar, né? É uma circulação intensa de veículos, nós temos ali toda uma estrutura industrial, uma série de atividades humanas que contribuem, então, para a queda da qualidade do ar. Mas tal fato é potencializado por essa seca, agora de 2024, e pelas queimadas que ocorrem tanto no estado de São Paulo quanto em outras regiões do Brasil. Então, um fato que a banca pode perguntar. Sobre as questões ambientais no Brasil, assinale a alternativa correta. Aí uma das alternativas cita: a São Paulo registrou a pior qualidade do ar do mundo. Verdade ou falso? Verdadeiro, segundo esse site aqui, essa plataforma IQAir. E aí a gente pode ir para um outro item ambiental que merece destaque. Diante desse agravamento das questões ambientais, medidas governamentais são tomadas. Existem medidas nas esferas municipais, estaduais e na esfera federal também. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou a criação da Autoridade Climática. Mas o que é essa Autoridade Climática? Imagine que o foco da Autoridade Climática, da criação,
Não ficou muito bem definido se vai ser uma autarquia, se vai ser um braço ali do Ministério do Meio Ambiente. Então falta essas questões aí burocráticas, né? Dependendo do status que essa autoridade climática apresentar, tem que ter aprovação do Congresso. Então existem muitas discussões. O fato é que o Lula anunciou a criação da autoridade climática. O seu foco vai ser coordenar e implementar medidas, né, contra as mudanças climáticas, para minimizar, adaptar. Então, medidas relacionadas às mudanças climáticas, nós teremos agora uma entidade aí responsável, a autoridade climática. Isso não extingue, não deixa de, não acaba com o Ministério do Meio Ambiente, tá? Então existe até uma possibilidade da autoridade climática aparecer ali vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Vamos aguardar os desdobramentos. Por hora, entenda que foi criada essa figura da autoridade climática. De boa? Falamos então da questão ambiental, do ponto de vista econômico, lá na lei anti-desmatamento da União Europeia. Citamos aqui alguns casos brasileiros e agora eu vou trabalhar na escala mundial alguns desastres naturais. Chamo a atenção em setembro, eu falo de setembro, em cuidado, no mês de outubro nós vamos debater um outro furacão bem intenso, furacão Milton, mas por hora, setembro. Então sempre ter esse recorte temporal, porque às vezes a banca pergunta algo de setembro para você e não de outubro. O furacão de outubro teve mais repercussão na mídia, mas esse de setembro foi mais mortal. Furacão Helene, 200 mortos e milhões de pessoas sem energia nos Estados Unidos. Esse furacão, ele atingiu a categoria 4. Os furacões são classificados de 1 a 5, de acordo com a sua intensidade. Então o furacão mais brando é categoria 1. Um furacão mais de um nível mais intenso possível registrado, categoria 5. Beleza? Então furacão Helene no mês de setembro. Na Ásia, nós tivemos o tufão Yagi, eu não sei qual é a pronúncia correta, tá? Mais de 600 vítimas fatais registradas. Esse tufão atingiu China, atingiu Vietnã, atingiu Mianmar. Márcio, Filipinas, eu tenho uma dúvida. Qual a diferença de furacão e tufão? Representam o mesmo fenômeno, galera, o mesmo fenômeno. Imagine o seguinte, vou até pegar aqui uma canetinha para a gente tentar desenhar. Esse fenômeno, que também pode ser chamado de ciclone. Posso também falar ciclone, Márcio? Ciclone. Até gosto mais de ciclone, tá? Ciclone. Vamos lá. Ciclone. Então você tem a água oceânica. Então imagina só, você está aqui no oceano. E esse oceano, ele começa a passar por um aquecimento, né? O Sol aquece a superfície terrestre e esse oceano começa a passar por um processo de aquecimento. Quando os oceanos chegam ali uma temperatura de cerca de 26 graus, há uma intensificação da evaporação. Então a gente vai ter uma corrente de ar úmido ascendente. Se forma nessa região, então no centro aqui, uma zona de baixa pressão. E essa corrente de ar ascendente, ela se intensifica. A partir desse fenômeno, então, nós vamos ter o início aí da formação dos ciclones. Quando esse fenômeno se forma na região do Atlântico Norte ou no Pacífico, no nordeste do Pacífico, próximo dos Estados Unidos, o nome dado é furacão. Então, furacão quando acontece no Atlântico Norte e na região ali do Pacífico Nordeste. Aí é furacão. Se acontece lá na região do Pacífico, próximo da Ásia, o nome é tufão. Se acontece lá no Oceano Índico e alguns trechos ainda do Pacífico, próximo ao Oceano Índico, o nome é ciclone. Então você pode ter esses 3 nomes nas notícias, mas é importante entender que é o mesmo fenômeno. De boa? Então, furacão Helene nos Estados Unidos, tufão Yagi na Ásia. E no Nepal, nós tivemos também um outro desastre natural que chamou atenção. Nepal, país localizado na Ásia, tá? Quase 200 mortes devido a enchentes.
cuidado, esse fenômeno aqui não tem a ver com ciclones, é diferente. Aqui é um outro fenômeno chamado de monções. Veja bem, vamos desenhar de novo. Então você tem aqui o oceano e o continente. Então aqui, oceano, certo? Oceano, mar, e aqui o continente. Continente. No verão, conforme você vai entender ali, em alguns momentos do ano, você tem uma diferença de pressão entre continente e oceano, tá? Uma diferença de pressão aqui, beleza? Essa diferença de pressão, quando você tem uma alta pressão aqui e uma baixa pressão no continente, o que faz? Faz com que o ar, que tem esse movimento dessas massas aqui, tá? São essas correntes de ar que levam umidade para o continente. Esse fenômeno nós chamamos de monções, ok? Lá na Ásia. É um fenômeno muito, no funcionamento, é igual a brisa marítima, mas essa é uma outra discussão geográfica que eu não quero entrar aqui, tá bom? Então, esse fenômeno das monções. Eles estão cada vez mais intensos, tá? E poderosos. Alguns analistas atribuem isso a impactos, a efeitos das mudanças climáticas. Então, inundações no Nepal deixam quase 200 mortes. Esse fenômeno não tem a ver com o fenômeno dos ciclones que atingiram a Ásia através do tufão Yagi e os Estados Unidos através do furacão Helene. Beleza? Bom, e toda essa temática ambiental que a gente está debatendo tem reflexos na geração de energia elétrica no Brasil. Como assim, Márcio? Vamos lá. Vamos pensar na matriz elétrica do Brasil. Eu vou falar principalmente na questão da matriz elétrica, que está dentro da matriz energética. A matriz elétrica do Brasil, ela é marcada pela utilização de energia hidráulica, de hidrelétrica. Então, nós utilizamos água para movimentar turbinas e gerar energia elétrica, certo? Vamos pensar o seguinte, ó. Você tem um riozinho, né? No Brasil, um riozinho. E aí, você pega nesse riozinho e você cria um barramento, uma hidrelétrica. O rio é barrado, certo? Com esse barramento, nós vamos ter a formação aqui de um grande lago artificial, que é o reservatório dessa hidrelétrica, certo? Bom, então a gente tem esse reservatório da hidrelétrica e aí a água passa por um sistema de turbinas, movimenta essas turbinas e gera energia hidrelétrica. Então, a matriz elétrica brasileira é marcada pela utilização de energia hidráulica. Então, precisa de água, certo? Para gerar esse tipo de energia. Pois bem, o Brasil não registra aí a pior seca em 70 anos? Pior seca! Seca em 70 anos, eu acabei de destacar aqui na aula de hoje. Então, isso pode comprometer a geração de energia elétrica. Tá, Márcio, e quando compromete? O que a gente faz? Outras fontes de geração de energia elétrica precisam ser acionadas, como, por exemplo, as termoelétricas. As termoelétricas têm um mecanismo diferente. Numa termoelétrica, você queima algum combustível e, a partir da queima desse combustível, é gerada energia. Só que tem um problema. A termoelétrica, a geração de energia por termoelétrica, é mais cara do que por hidrelétrica. Ah, entendi. E isso vai impactar, então, na conta de energia. E no Brasil, nós temos um sistema tarifário. Quando as condições estão, de boa, favorável para gerar energia elétrica, a bandeira é verde. Se piora um pouquinho, vai para a bandeira amarela. Se a situação se agravar e aumentar ainda o custo de produção, vai para a bandeira vermelha. E tem a vermelha patamar 1 e patamar 2. Em outubro, a ANEEL anunciou bandeira vermelha patamar 2. E existe ainda agora, foi criada em 2021, se eu não estiver equivocado, a bandeira escassez hídrica, não foi acionada ainda, tá? Nós estamos com a bandeira vermelha patamar 2. E essas bandeiras, na bandeira verde, o custo, aquilo que você paga pela energia elétrica, é mais barato do que na vermelha patamar 2. Então, espera-se em outubro um aumento nas contas de energia pelo Brasil.
de boa. Bom, e um outro tema que eu acho que é interessante. O Operador Nacional do Sistema Elétrico, ele recomendou a volta do horário de verão. Mas o que é o horário de verão? Ele acabou lá em 2019, né? Ele foi retirado em 2019, é adotado em alguns países. A ideia do horário de verão é você adiantar 1 hora no relógio. Então, os relógios são adiantados em 1 hora a mais. Então veja bem, como assim, Márcio? Bom, quando no seu relógio marcar 20 horas, por exemplo, o Sol, a posição do Sol, a posição da claridade ali, ela é equivalente a 19 horas. Você adiantou o relógio 1 hora. Então quer dizer, quando era para ser 19 horas, agora são 20 horas, porque houve o adiantamento aí de 1 hora no relógio. Qual era a função, qual é a ideia do horário de verão? Aproveitar mais horas de brilho solar e com isso economizar energia. E esse operador do Sistema Nacional, ele diz, olha, recomendo a volta do horário de verão. O governo descartou para 2024, mas há uma sinalização, muita possibilidade do horário de verão voltar em 2025. Então, foi cogitada sim a volta do horário de verão. Anota isso, a banca de repente faz alguma questão nesse sentido. Esse tema ele é polêmico e ele divide opiniões, apostas esportivas. Bom, as apostas esportivas hoje elas estão muito marcadas, né, no meio digital. Vou pegar uma canetinha, uma cor um pouquinho melhor, né? Aqui, tá? Hoje nós chamamos de bets, né? São as bets. Essas plataformas de apostas esportivas. Pois bem, por que esse tema divide opiniões? Tem gente que defende, tem gente que não aceita. Argumentos bons existem dos dois lados. Tá? Quando eu digo bons, é argumentos que merecem ser ouvidos, né? Bom, quem defende as bets vai colocar, por exemplo, poxa, é uma atividade econômica que pode gerar emprego. Algumas pessoas vão falar isso. Não estou falando que essa pessoa está certa ou errada, estou colocando os argumentos, tá? Então, potenciais, gera emprego. Segundo potencial, elas podem ser taxadas aí, então arrecadação de impostos por parte do governo. Terceiro, questão da liberdade econômica. Quarto, se proibir vai acontecer de forma clandestina da mesma forma, então melhor que elas existam de forma legalizada. Esses são argumentos pró. Existem argumentos contrários? Existem. Tem a questão, por exemplo, do vício. O vício, muitas pessoas têm compulsão aí, problemas com apostas esportivas. Tem a questão do endividamento familiar, é um efeito negativo de você ter essas apostas funcionando, esses mecanismos funcionando. Tem a possibilidade de lavagem de dinheiro ilícito. Você faz uma lavagem através do sistema de apostas esportivas. Essa é uma forma discutida, né? Você tem a possibilidade de manipulação de resultados. Imagine só, tem ali um jogador que não recebe um salário, porque a gente acha que no futebol todo mundo recebe salários lá, dá um exemplo do futebol, tá? Salários astronômicos. Sim, tem a galera que recebe salário astronômico, mas a grande maioria não está nesse patamar de salário. E aí, de repente, há um grande investidor, estou trabalhando com o termo investidor, mas um grande apostador, acho que é melhor, um grande apostador que vai trabalhar na cifra dos milhões ali, alicia um jogador, combina uma quantia ali que vai pagar se ele realizar determinado ato, e isso pode interferir numa partida. Então são muitas discussões. Existem argumentos pró e contrário. Vamos ver o que foi noticiado, que é isso que interessa pra gente. Esse tema aqui pode aparecer em redação, tá? Não só em questão objetiva. O Banco Central divulgou um relatório, ele diz o seguinte: beneficiários do Bolsa Família, vamos lembrar que o Bolsa Família é um programa social, um programa de transferência direta de renda que visa beneficiar as famílias mais pobres. Beneficiários do Bolsa Família gastaram aí cerca de 3 bilhões com bets em agosto, segundo o Banco Central. Esse número foi contestado depois que o Banco Central sinalizou que talvez não sejam 3 bilhões, mas chama atenção por si só o fato de beneficiários do Bolsa Família estarem utilizando recursos ali com bets. Não foi para isso que o programa, não foi para essa finalidade, né, o desenvolvimento do programa. Então, isso é um debate forte.
O presidente da República, Lula, diz que vai aí trabalhar forte para regular essas bets e conter o endividamento dos mais pobres. Quando você observa, né, alguns dados mostram isso, os grupos mais pobres são aqueles que têm mais gastado aí, não falo em valor, tá, da aposta, mas que participam dessas bets. Quando você pega os extratos, os grupos sociais, você vai ver um grande percentual de pessoas entre os mais pobres que realizam apostas esportivas. E o Ministério da Fazenda divulgou uma lista das bets que estão liberadas no Brasil. Mas novas regulamentações devem ser debatidas, devem surgir nos próximos meses. Teve uma fala do Lula que é um pouco forte. O Lula disse o seguinte: se regular não resolver, nós iremos proibir. Então, fiquem de olho aí nos desdobramentos desse discurso. Agora vamos falar um pouquinho de política? Trago três fatos interessantes. São dois, na verdade, porque um está linkado no outro. Bom, primeiro, uma mudança no Ministério dos Direitos Humanos. Tivemos a demissão do então ministro Silvio Almeida. Silvio Almeida, advogado, filósofo, professor universitário, ele ocupava o cargo de ministro dos Direitos Humanos. E ele foi demitido. Demitido por quê? Ele é acusado de assédio sexual. Nós tivemos esses dados divulgados pela plataforma Me Too Brasil. E o que mais chama a atenção é que uma das vítimas, né, é a ministra da Igualdade Racial, a ministra Aniele Franco. Então veja bem, Silvio Almeida foi denunciado, né, ele é acusado por assédio sexual. E tem a Aniele Franco entre as vítimas nesse grupo de denúncia. Tá? Poxa, Márcio, como é que eu vou lembrar? Primeiro, então vamos pegar a letra S. S, tá? S. S de Silvio. S de Silvio. O Silvio saiu, então o ministro foi demitido. Quem saiu? Saiu, começa com a letra S. S de Silvio. E por que mesmo? Tem uma discussão sexual, de assédio sexual, que também começa com S. Então, S é a nossa letra para não esquecer mais. De boa, cuidado, banca pode perguntar qual ministra, ou qual autoridade está entre as vítimas que denunciou Silvio Almeida. Márcio, isso já foi provado, foi confirmado? Tem todo agora um processo legal. O fato é que ele foi demitido. Aí, a cadeira, a vaga do Silvio Almeida ficou ali. Uma nova pessoa precisa assumir esse ministério. E o governo federal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nomeou Macaé Evaristo, deputada, tá, de Minas Gerais, para o cargo de ministra dos Direitos Humanos. A Macaé é ministra, então a letra M que vai ajudar a gente a lembrar de tudo agora. Então saiu o Silvio, então ficou um ministério vago. Letra M. M de Macaé, né? M de ministra e simbólico. A escolha do Lula também é simbólica. Não teve um caso de assédio sexual ou casos de assédio sexual envolvendo o ministro de Direitos Humanos? Sim, Márcio, isso aconteceu. Então ele nomeia uma mulher, ok? Então M também, que é uma mulher, a autoridade responsável pelo Ministério dos Direitos Humanos. Suave? E um terceiro ponto, que ele também é político, mas envolve relações internacionais. Lembram, né? Dilma Rousseff, ex-presidente da República, Dilma Rousseff que sofreu impeachment em 2016. Pois bem, Dilma Rousseff atualmente ocupa um cargo na estrutura do BRICS. Ela é a presidente do novo Banco de Desenvolvimento, ou NDB, ou Banco dos BRICS. Os BRICS têm um banco e Dilma Rousseff é a presidente do Banco dos BRICS. Beleza? Tá. A sede do Banco dos BRICS fica na China e a Dilma Rousseff ganhou uma medalha do governo chinês. É chamada de Medalha da Amizade da China. É a maior honraria que um estrangeiro pode receber do governo chinês.
Essa medalha é concedida para quem contribuiu, para quem cooperou com esse processo de modernização da China. O Xi Jinping, presidente chinês, quando concede essa medalha a Dilma, não está apenas reconhecendo a sua atuação no Banco dos BRICS. Provavelmente também há uma sinalização do papel que ela teve enquanto presidente da República no Brasil e dos laços econômicos, né, de parcerias estratégicas entre Brasil e China. Beleza? Então, banca pode perguntar, poxa, qual brasileiro, qual brasileira recebeu a medalha da amizade da China? Dilma Rousseff. Decisões do STF costumam aparecer em prova, principalmente decisões com impactos aí políticos, sociais e econômicos. Tem duas decisões bem interessantes. Primeiro, nós temos uma religião, a religião dos Testemunhas de Jeová. E dentro da religião dos Testemunhas de Jeová, não há permissão para o recebimento de transmissão de sangue de terceiros. Tá? Então, o grupo, a religião dos Testemunhas de Jeová, entende que há uma necessidade, tem essa interpretação religiosa, de se abster de sangue. Tá? E aí vem um debate. Imagine só que durante um procedimento médico, o paciente, que é testemunha de Jeová, ele manifeste recusa em participar, em receber uma transfusão de sangue. Certo? Tá. Então ele tem essa recusa. Do outro lado, você tem o médico, com os compromissos éticos da profissão, no papel de salvar vidas. E aí, o que acontece? O paciente se nega a receber uma transfusão de sangue. O médico entende que é o seu dever. O STF decidiu, firmou esse entendimento, confirmou que um paciente, testemunha de Jeová, ele sim pode recusar a transfusão de sangue por motivos religiosos. Ok? Então, importante essa decisão. Interessante, isso costuma cair em prova. E uma outra decisão que também vale a pena ser discutida aqui. Em alguns crimes, nós temos o estabelecimento, a formação do tribunal do júri. Crimes contra a vida, crimes intencionais contra a vida, né? Nós temos a formação do tribunal do júri. Infanticídio, né? Homicídio doloso, para esses casos, formação do tribunal do júri. Pois bem, o que o STF entendeu? Condenados pelo tribunal do júri podem ser presos imediatamente após o julgamento. Essa prisão imediata, segundo o STF, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, porque a culpa do réu já foi reconhecida pelos jurados. Duas decisões do STF com potencial de prova. Vamos falar de tensão política agora na América Latina? O Márcio vai até se ajeitar na cadeira aqui, né? Porque vamos debater algumas tensões políticas na América Latina. O meu América Latina saiu duplicado aqui, tá? No slide não tá não, tá? É problema de projeção mesmo, mas eu arrumo. Bom, primeiro tópico. Protesto em La Paz. Quando eu falo protesto em La Paz, vou mudar minha canetinha aqui para ficar mais fácil. La Paz, capital da Bolívia. Então a gente está falando aqui da Bolívia. Bolívia tem como presidente Luiz Arce. O Arce é o presidente da Bolívia. Pois bem, quem liderou essa manifestação contra o Luiz Arce na Bolívia foi o Evo Morales. Márcio, quem que é Evo Morales? Evo Morales é o ex-presidente da Bolívia. Ele foi presidente entre 2006 e 2019. É um presidente histórico da Bolívia. Detalhe, o Arce foi ministro durante esse tempo do Evo Morales. Eles eram aliados, ó, tinha aqui uma relação de amor, eram aliados. Romperam
nesses últimos anos. Vamos entender um pouquinho desse rompimento. Em 2025, ocorrerão eleições na Bolívia. O Luiz Arce, que é o atual presidente, ele quer reeleição. Ele está no poder, quer reeleição. E o Morales também quer ser presidente em 2025. Existem algumas proibições judiciais contra o Morales, tá? O Tribunal Constitucional da Bolívia ali tem algumas ressalvas. Hoje o Evo Morales tem essa barreira legal para ser candidato, ok? E o Evo Morales agora lidera uma marcha. Teor dessa marcha, os dois principais pontos. Primeiro, ele chama a marcha como uma marcha para salvar a Bolívia. Bolívia vive uma crise econômica nos últimos 2-3 anos. Desvalorização do peso, falta de dólares no país. Ok? Então, crise econômica na Bolívia. Segundo ponto, o Evo Morales acusa o Arce de se articular com a justiça para impedir a sua candidatura. Então ele diz, olha, tem crise, não querem deixar eu concorrer à presidência, eu posso tirar vocês dessa crise, então vamos organizar aí uma marcha para salvar a Bolívia. Então liderou essa manifestação contra o atual presidente da Bolívia. Um fato para a gente ficar de olho. As bancas gostam de questões sobre a América do Sul. Sai da Bolívia para falar de Cuba um pouquinho. Cuba, país da América Central, e eu não quero entrar muito nos detalhes históricos, senão a gente perde o foco em atualidades e a aula também fica imensa. Para falar do bloqueio de Cuba, a gente precisaria de umas 2 horas aqui de aula para vocês entenderem cada detalhe. Mas vamos lá. Em 1959, nós tivemos a Revolução Cubana, certo? A Revolução Cubana. Com a Revolução Cubana, você vai ter a implantação em Cuba de um governo socialista, certo? Uma das medidas adotadas pelo novo modelo de governo foi a nacionalização das empresas. Então você teve ali no caso, por exemplo, empresas dos Estados Unidos que foram nacionalizadas. Tá? Beleza quanto a isso? Desde que tivemos a Revolução Cubana, depois uma aproximação de Cuba com a União Soviética, lembrando que esse período nós vivíamos a Guerra Fria, então está no contexto da Guerra Fria, ocorreram embargos econômicos, bloqueios econômicos por parte dos Estados Unidos a Cuba. E esses embargos foram crescendo nos anos posteriores. Nos anos 90, tivemos uma intensificação desses embargos, e em meio a esse cenário, vários produtos cubanos que tinham direção aos Estados Unidos foram bloqueados. Isso afetou muito a economia cubana. Depois os Estados Unidos também estenderam alguns bloqueios, né, para empresas que negociassem com Cuba. Então muitas empresas limitaram negociações com Cuba. Então ocorreu o isolamento de Cuba. Isso gera uma série de consequências econômicas e sociais no país, aliadas aos problemas políticos internos do país. Tá? Também tem as questões políticas internas que geram essas consequências econômicas e sociais. Pois bem, agora, em 2024, os Estados Unidos renovaram esse bloqueio dos Estados Unidos a Cuba. E por que isso merece atenção? Porque a ONU, mais uma vez, tá? Acho que foi a 32ª vez, a Assembleia Geral da ONU, pela 32ª vez, condenou, pediu fim a esse bloqueio econômico a Cuba. Só votou contra o fim do bloqueio Israel e Estados Unidos na Assembleia da ONU, para vocês terem uma ideia. Mas mesmo com essa pressão internacional, o bloqueio econômico a Cuba foi renovado por Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. Então, outro fato. Cuba que agora, galera, vive uma escassez. O problema de desabastecimento em Cuba ele é um problema crônico, mas em alguns momentos ele se intensifica. Agora em 2024, Cuba vivencia uma série de apagões, tem também a falta de alimentos, de itens básicos que tem aí arrochado muito a vida da população. E um terceiro fato que merece destaque na Nicarágua. Nicarágua é governada, tem como presidente Daniel Ortega.
O Ortega é presidente desde 2007. Ortega é presidente desde 2007. E ele estabeleceu uma espécie de autocracia na Nicarágua. Ele controla o parlamento, tem força sobre o judiciário, persegue opositores, prende líderes religiosos, censura a imprensa e uma nova medida autoritária dele acontece no mês de setembro. Foi estabelecida ali, foi aprovada a lei chamada de Lei da Mordaça. Por que Lei da Mordaça? É uma lei que vai até prender postes anti-governo na rua. Nas redes, perdão. Então, se alguém faz um post contra o governo, uma crítica ao governo nas redes, essa pessoa pode ser presa segundo essa nova lei na Nicarágua. Então, 3 aspectos da América Latina. Quando a gente fala dos continentes do mundo, fato na Europa é importante, porque cai em prova bastante, né? Fato nos Estados Unidos cai bastante em prova, mas fatos na América Latina são os favoritos da banca. A gente percebe isso, principalmente algumas bancas em determinado período. A Vunesp, por exemplo, adora América do Sul, adora América Latina. E aí eu continuo. Mas por que você não colocou a crise na Venezuela naqueles outros tópicos? Porque a crise da Venezuela é uma discussão à parte. Rapidamente. Há mais de 10 anos, a Venezuela é governada por Nicolás Maduro. Maduro, presidente da Venezuela, certo? Maduro implantou também aí, buscou implantar um modelo autocrático. Ele tentou controlar todas as instâncias de poder na Venezuela. Persegue opositores. A Venezuela vive uma crise política, social, econômica. Milhares de venezuelanos deixaram o país e migraram para outros países, principalmente países da América do Sul. E agora, em 2024, nós temos um novo capítulo dessa crise. Por quê? Eleições aconteceram em 2024 na Venezuela. Eleições. Lá em 2023, o Nicolás Maduro prometeu, assinou lá um acordo de Barbados que dizia, beleza, teremos eleições justas, eleições democráticas, eleições limpas na Venezuela em 2024. Não vou perseguir a oposição, tá? Vai ser, seguiremos ali todo um rigor para que a democracia seja exercida. Pois bem, conforme o pleito, conforme a eleição se aproximava, nós vimos medidas num sentido inverso. Por exemplo, teve candidata da oposição, líder da oposição, Maria Corina Machado, que foi impedida de ocupar cargos públicos por um determinado tempo. Ela seria a candidata, então foi impedida. Depois, a Corina Iores, que era a substituta, não conseguiu registrar a candidatura, até que a oposição consegue colocar o nome de Edmundo Gonzalez. As pesquisas indicavam vitória de Edmundo Gonzalez. No entanto, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela declarou que Nicolás Maduro foi o vitorioso. Em meio a esse cenário, a oposição, a comunidade internacional pediu que o Maduro, que é a autoridade eleitoral venezuelana, apresentasse as atas eleitorais. As atas eleitorais são mais ou menos um boletim das urnas no Brasil. Elas indicam o número de pessoas que votaram, quantas pessoas estavam aptas para votar, o número de pessoas que votaram, quantos votos foram concedidos, dados em cada candidato. No entanto, o Conselho Nacional Eleitoral se recusou a mostrar essas atas. E aí protestos surgiram na Venezuela, né? A oposição se declara vitoriosa e aí começa uma perseguição à oposição. Mandato de prisão, tá? Contra Edmundo Gonzalez, candidato da oposição. Ele é acusado de promover desordem na Venezuela, de usurpar o poder da autoridade eleitoral, de produzir documentos falsos, porque a oposição apresentou ali suas atas paralelas, mostrando que é vitoriosa. E a justiça fala, tá produzindo documento ilegal. Edmundo Gonzalez, quando fala que ganhou a eleição, tá usurpando a função da autoridade eleitoral. Olha aí, tá promovendo manifestação, tá aí inflamando a população contra o governo. A justiça venezuelana chamou ele em alguns momentos,
né? Para audiências, ele não compareceu, até mesmo com medo de ser preso. Então, mandado de prisão contra Edmundo Gonzalez. O que o Edmundo Gonzalez faz? O quê, ó? Você preso nada. Deixa a Venezuela. Então, ele deixa a Venezuela rumo à Espanha. Consegue ali um asilo na Espanha. E aí, coloca a letra E já pra gente lembrar. Tá? Letra E, só para você lembrar. A banca pode perguntar em qual país, né, o Gonzalez está exilado. Pega a letra E. E. E de Edmundo. Então, Edmundo Gonzalez. E de Edmundo, certo? O Edmundo, exílio, foi pro exterior. Onde? Na Espanha. E a gente não esquece mais. E por que ele foi? Senão ele seria encarcerado, preso. Encarcerado também é com P, mas senão seria com eles. Também seria preso. E há uma tensão diplomática rolando ali na Embaixada da Argentina. Já explico. Quando acabou a eleição venezuelana, alguns países reconheceram a vitória da oposição. Isso desagradou o Nicolás Maduro. Um desses países, a Argentina. A Argentina de Javier Milei disse o seguinte, ó, quem ganhou foi a oposição. Com isso, diplomatas, embaixadores expulsos. A Venezuela falou, ó, vocês podem vazar, não é para ficar aqui na Venezuela não. No entanto, você tem cidadão argentino que reside na Venezuela. Quem responde? Quem representa agora esse cidadão? O Brasil assumiu a embaixada da Argentina. Um fato interessante. O Brasil foi lá e assumiu acordo com a Argentina, acordo com a Venezuela, assumiu a embaixada da Argentina na Venezuela. E você tem dentro da embaixada da Argentina alguns opositores. Eles estão ali em asilo, né? Medo de ser preso, estão na embaixada da Argentina. Forças venezuelanas cercaram, cortaram energia da embaixada, então há uma tensão. E a Venezuela diz o seguinte agora, as autoridades venezuelanas, ó, é pro Brasil, o Brasil não tem que assumir mais não a embaixada, é pro Brasil deixar a embaixada. E aí um posicionamento corajoso do Brasil. O Brasil diz o seguinte, tudo bem, nós podemos deixar a custódia da embaixada venezuelana, mas só quando alguém assumir. Quando tiver autorização para um outro país assumir. Enquanto isso, o Brasil continua respondendo pela embaixada da Argentina. Então, veja aí todo um cenário de tensão política na Venezuela. Sai da Venezuela e a gente vai lá pro Oriente Médio. No Oriente Médio, desde 2023, a gente tem uma guerra recente entre o Hamas, que é um grupo palestino, um grupo extremista, classificado como terrorista por parte da comunidade internacional, e um grupo que atua na faixa de Gaza. Então, uma guerra entre Hamas e Israel, que não é objeto da minha aula hoje, mas é só para contextualizar. Desde que essa guerra começou lá em 2023, você tem grupos, países que apoiam Israel, e você tem grupos, países que apoiam o Hamas. Um dos grupos que apoia o Hamas é o Hezbollah. O Hezbollah é um grupo xiita, grupo islâmico xiita, um grupo que atua no Líbano, um grupo formado nos anos 80, então anos 80, que tem apoio do Irã, é um partido político e é um grupo paramilitar, então tem essa dupla atuação, e prega a destruição a Israel. O Hezbollah apoia o Hamas. Desde o início da guerra entre Israel e Hamas, Hezbollah e Israel trocaram ataques. Então a gente tem uma tensão entre esse país e esse grupo. Pois bem, olha o que acontece no mês de setembro. O Hezbollah, ele utiliza meios alternativos de comunicação. Que meios alternativos? Pagers e walkie-talkies. Sabe o que é o pager? O pager eu chamo de bip. Para mim era bip. É um aparelhinho de troca de mensagem de texto. Utiliza o pagers. E o walkie-talkie, que todos conhecem, né? Que a gente conversa aqui, o walkie-talkie, né? Aqueles radinhos de chamada. Por que o Hezbollah utiliza esses mecanismos? Porque diferente de um smartphone, você não consegue, né? Não tem serviço de geolocalização. Então é mais difícil de você localizar essas posições.
Beleza? Então utiliza esses mecanismos. Imagine só que pagers e walkie-talkies, de posse do Hezbollah, explodiram. Uma explosão em sequência, vários. Explosão em sequência. Muitas pessoas mortas, muitas pessoas feridas. Mais de 30 mortos. Mais de 1.000 feridos. Explodiram em sequência. E aí o que se apura? Que ocorreu uma sabotagem desses aparelhos. E essa sabotagem partiu de Israel. A explicação mais aceita é a seguinte. Esses pagers que foram produzidos na Hungria, eles foram sabotados, previamente ali enriquecidos com uma quantidade ali mínima de explosivos, e havia um comando para eles explodirem na vontade quando Israel desejasse. A explicação é essa, uma mensagem que causaria essa explosão. Então tivemos essa explosão em série. O fato, galera, foi criticado por boa parte da comunidade internacional. Vou explicar por quê. Quando essa explosão acontece, não tem como quem articulou saber quem está de posse desses pagers, desses walkie-talkies. Quem está do lado. Então, uma ação dessa, ela se assemelha, na visão de muitos críticos, a uma ação terrorista. Porque você pode ter um civil do lado que não tem nada a ver com essa treta. Esse pager podia estar de posse de uma pessoa que não é do Hezbollah. Entendem esse raciocínio? Então essa explosão gerou muitas críticas a Israel. Hezbollah prometeu vingança. Nós temos um outro fato que aconteceu. Nós temos muitos ataques israelenses agora contra o Hezbollah. Chamou mais a atenção da mídia esse enfrentamento Israel-Hezbollah do que a própria guerra na faixa de Gaza durante o mês de setembro. O Hezbollah confirmou a morte do seu líder. O seu líder foi morto após um ataque israelense em Beirute. Tá? O líder do Hezbollah era o Hassan Nasrallah. Ó, Hezbollah, Nasrallah. Não confundir com a morte do líder do Hamas, que também aconteceu em 2024. Um ataque israelense matou o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, ali entre julho, finalzinho de julho, né, quase agosto. Ismail Haniyeh, líder do Hamas, foi morto em um ataque israelense que aconteceu no Irã. Agora a gente tem a morte do Hassan Nasrallah, um ataque no território libanês. Então, a banca, se falar que o ataque foi no Líbano, qual grupo atua no Líbano? Ah, o Hezbollah. O nome dele? Nasrallah. Se falar de um ataque no Irã, aí foi o Ismail Haniyeh, líder do Hamas. E Israel já começou incursões por terra no Líbano. Então, você tem um avanço israelense em território libanês. Vamos lembrar que esses países fazem fronteira. O Líbano está ao norte de Israel. Às vezes a banca traz um mapa, tá? Um mapa, uma área rachurada, e pergunta: qual conflito acontece nessa região entre Israel e qual grupo? Cuidado, faixa de Gaza, região oeste ali do território palestino, região oeste para o sul, né? Então, pode colocar ali sudoeste. Já no norte, nós temos o Líbano. Então, incursões israelenses por terra no sul do Líbano. De boa? Olho nesse fato, hein? Assembleia Geral da ONU. Anualmente, nós temos uma reunião dos 193 países que compõem aí a ONU, a Organização das Nações Unidas. É a Assembleia Geral da ONU, a reunião oficial, tá? Dos chefes de Estado. Essa assembleia, ela é realizada nos Estados Unidos, Nova York, tá? E um fato interessante. Sabe qual é o primeiro país a discursar? O primeiro país a discursar na Assembleia Geral da ONU? É o Brasil. É o Brasil. Desde 55, isso se repete, desde 1955. Só em duas oportunidades o Brasil não discursou primeiro, em 83 e 84, que foi o presidente dos Estados Unidos, o Ronald Reagan. Mas desde 55 o Brasil discursa na Assembleia Geral da ONU. Então Lula foi o primeiro presidente de país a discursar. Aí o Brasil, depois vem os Estados Unidos. Tá? Márcio, por quê? Isso é uma curiosidade.
Vou falar a verdade, hein? Ninguém sabe muito bem por quê. Tem muitas explicações, mas muitas explicações mesmo. Primeira explicação, que lá nas primeiras reuniões o Brasil se voluntariou. Ninguém queria discursar e o Brasil se voluntariou. O Brasil tinha um diplomata ali muito bem visto, né, no cenário internacional, o Oswaldo Aranha. Então o Brasil no início se voluntariou, essa é uma explicação. Segunda explicação é que, e aí entra a figura do Oswaldo Aranha, o Brasil ajudou, liderou nas negociações para a criação do Estado de Israel em 47, e a partir daí o Brasil começou a discursar. Uma outra explicação fala que era um cenário de Guerra Fria, pós-Segunda Guerra Mundial, e o Brasil era um país neutro. Há uma outra explicação que diz o seguinte: como o Brasil ficou fora do Conselho de Segurança da ONU, foi um prêmio de consolação. Então, na verdade, ninguém sabe muito bem, tá? Tem muitas explicações. E pode ser todas, mas pode ser todas. Todas fazem sentido. De repente, quando a gente soma todas, é por isso. Então, desde 55, o Brasil discursa primeiro, então o Lula abriu. O discurso do Lula, ele enfatizou alguns temas que são recorrentes dele nessa agenda internacional. Falou de crise climática, comentou dos incêndios que acontecem no Brasil, afirmou que não ia terceirizar o problema, assumiu o problema e debateu a necessidade de discutir mudanças climáticas. Um outro tema que é sempre debatido pelo Lula: fome, combate à fome, isso apareceu novamente. Citou a questão da Palestina e das guerras. Tá? O Brasil, junto com a China, inclusive, tentou lá ali paralelamente na Assembleia Geral da ONU apresentar uma proposta de paz para a guerra na Ucrânia. Tá? E um outro tema que o Lula trouxe, e aí é um tema que ele já tem um apoio maior, é reforma das instituições, reforma da ONU, por exemplo, que a ONU precisa ser reformada. E esse debate ganha cada vez mais adeptos. Vamos raciocinar? Temos uma guerra desde 2022, certo? Rússia e Ucrânia. Temos uma guerra desde 2023. Hamas e Israel. Fora aquelas outras guerras que eu chamo de guerras esquecidas, que o pessoal não comenta, né? Você tem no Iêmen, você tem problemas, tem no Sudão. Isso não aparece tanto na mídia, mas acontece, tá? Estão em curso esses conflitos. Bom, e a ONU, então, diante dessa problemática de guerra, a ONU, ora, a Assembleia aprova algo que é contra, pede para Israel desocupar, um exemplo, condena, de repente, uma ação russa, mas nada acontece na prática. Então é uma grande discussão. Qual que é o papel da ONU? Para que serve a ONU na prática? Será que ela não precisa de uma reforma? A forma como ela tem trabalhado aí, porque o seu objetivo é garantir a segurança e a paz mundial. Isso tem acontecido? São discussões importantes. Na Assembleia Geral da ONU também foi lançada aí a Cúpula do Futuro, a adoção de um pacto para o futuro. Esse pacto para o futuro, ele apresenta 56 medidas, tá, galera? E fala muito, ele reforça muito a importância de você ter um sistema multilateral de cooperação. Então quer reforçar o papel da ONU, a Cúpula para o Futuro. Importante que os membros, que esses 193 países aí, trabalhem, assinem ali documentos comuns. Então é uma agenda compartilhada, que é reforçar a agenda multilateral para evitar isolamento dos países. Se cada um agir sozinho, o entendimento da ONU é que fica difícil manter a segurança e a paz. Então quanto mais articulado, quanto os compromissos forem comuns, mais fácil você garantir essa segurança e paz mundial. Visão da ONU. Esse pacto para o futuro fala de muita coisa. Fala de mudança climática, fala sobre a necessidade ou a necessidade ou o debate sobre uma reforma da ONU. Isso tem no pacto. Fala sobre inteligência artificial, fala sobre paz, instituições de financiamento mundial. Então, adotada aí a Cúpula do Futuro. E a Assembleia Geral da ONU aprovou a exigência para que Israel encerre a ocupação na Palestina em até 12 meses. Como eu disse, mesmo a Assembleia Geral da ONU aprovando isso, não tem um efeito prático, porque as decisões da Assembleia não são vinculativas. Se Israel não cumprir, não acontece, em termos práticos, nada. É uma pressão política. Gera um maior isolamento para Israel. Mas, na prática, é apenas uma decisão aí simbólica, política. Beleza? Pessoal, agradeço a companhia de vocês.
Espero que vocês tenham gostado da aula. O Márcio procura aqui, da forma mais simples possível, destacar os fatos políticos, econômicos, sociais e culturais noticiados. Desejo bons estudos, muitas aprovações e um grande abraço. Até mais. Ah, só uma coisa. Se puder, compartilhe a aula com o colega, indica para um amigo. Vamos ajudar o canal a crescer, tá? Só o único pedido que o Márcio faz. E se quiser, tá? Se quiser, senão não. Dá um like aí, ajuda o canal. Um grande abraço e até mais.